Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise jurídica eh, bem detalhada de um caso envolvendo terceirização e a tal pejotização. Aconteceu lá em Roraima, numa instituição de ensino, o Centro Educacional Charles Darwin. Exato. E temos bastante material para isso, né? Uma questão discursiva, o espelho de correção e também doutrina, jurisprudência e até orientações de órgãos importantes como a CONAFRET e a CCR do MPT. Isso, a ideia é destrinchar mesmo os argumentos, a licitude da terceirização nesse caso, a validade de uma decisão judicial que extinguiu uma ação coletiva. E o papel do Ministério Público do Trabalho nisso tudo. É uma análise fundamental para entender os desafios atuais do direito do trabalho, né? Sem dúvida. Então, vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. Primeiro ponto. A empresa. Ela se recusou a assinar um termo de ajuste de conduta, o TAC, Isso. e a alegação foi que as decisões do STF na ADPF 324 e no tema 725 sobre terceirização davam razão a ela. Essa justificativa se sustenta juridicamente? Olha, esse argumento, ele é problemático. É verdade que o STF considerou lícita a terceirização, até mesmo da atividade fim. Isso é um fato. Certo. Mas é fundamental entender, o STF falou da terceirização lícita. E para ser lícita, ela precisa cumprir os requisitos da Lei 6.019, já com as mudanças da Reforma Trabalhista de 2017. E quais seriam esses requisitos-chave para a gente identificar se é lícita ou não? Basicamente, tem que haver uma transferência real da execução da atividade para a empresa contratada. Essa empresa tem que executar o serviço com autonomia. Autonomia, tipo, sem o pessoal dela receber ordens diretas da escola, no caso. Exatamente. Sem subordinação direta dos trabalhadores da terceirizada à tomadora de serviços. A lei é clara nisso, artigo 4º-A, parágrafo 1º. As orientações 17 e 18 da CONAFRET, que é o órgão do MPT que combate fraudes, batem muito nessa tecla da autonomia. A tomadora contrata um resultado. Ela não pode gerenciar diretamente as pessoas da contratada. Uhum. E tem também a questão da capacidade econômica da prestadora, né? Ela precisa ter estrutura para bancar o serviço. Entendi. E no caso concreto, os fatos que a gente tem apontam para essa autonomia? Pelo contrário, o que o material descreve é uma situação de subordinação direta. Os trabalhadores respondiam aos coordenadores da escola, que definiam jornada, davam ordens, fiscalizavam. Ah, então. Então, isso descaracteriza totalmente a terceirização lícita. Vira, na verdade, uma intermediação ilícita de mão de obra. É fraude mesmo nos termos do artigo 9º da CLT. Viola até aquele princípio antigo lá do Tratado de Versalhes de que trabalho não é mercadoria. Nossa. E ainda tem a questão da pejotização, né? Sim, que é outra camada de fraude aí. Os trabalhadores eram contratados como pessoa jurídica, muitas vezes como MEI, microempreendedor individual, mas agiam como empregados com todas as características: habitualidade, onerosidade, pessoalidade e, principalmente, a subordinação. É uma forma de burlar a relação de emprego, né? Exatamente. Para fugir dos direitos trabalhistas garantidos na Constituição, no artigo 7º, fere a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, que são fundamentos da nossa República, lá no artigo 1º da Constituição. O princípio da primazia da realidade serve justamente para isso, para olhar para os fatos, e não só para o papel. E aquela parte da lei de terceirização que diz que não configura vínculo? O parágrafo 2º do artigo 4º-A, ele não legaliza a fraude, né? A orientação 23 da CONAFRET é clara sobre isso. Se os requisitos da relação de emprego estão presentes na prática, é fraude. Não importa o nome que se deu ao contrato. Perfeito. Então, essa recusa do TAC pela empresa, baseada só no STF, parece bem frágil juridicamente, considerando esses indícios de fraude. Sem dúvida. Isso nos leva, então, para a segunda questão. A decisão judicial que extinguiu a ação que o sindicato tinha proposto. O juiz não julgou o mérito, né? Não julgou. Ele extinguiu o processo. Alegou que o sindicato não tinha legitimidade para aquela ação, que o polo passivo estava errado porque não incluíram todas as 15 empresas terceirizadas e ainda condenou o sindicato em custas, uma decisão, assim, bem complicada. Quais os principais problemas que você vê nessa decisão? Olha, são vários. Primeiro, ela parece violar princípios processuais básicos, sabe?
O princípio da primazia da decisão de mérito, que está lá no artigo 4º do CPC, o juiz deve tentar resolver o conflito sempre que possível. Certo. O princípio da cooperação, do artigo 6º. E talvez o mais grave aqui, a vedação à decisão surpresa. Isso está nos artigos 9º e 10 do CPC. E a Instrução Normativa 39 do TST confirma a aplicação no processo do trabalho. O juiz levantou questões complexas, como a legitimidade e o litisconsórcio, e decidiu sem dar chance para o sindicato se manifestar adequadamente ou tentar corrigir o problema. E sobre a legitimidade do sindicato para entrar com ação civil pública nesse caso? Bom, aí existe uma discussão jurídica, não dá para negar. A Constituição, no artigo 8º, inciso 3º, fala da defesa dos direitos da categoria. A lei da ACP e o CDC dão uma legitimidade mais ampla para associações, incluindo sindicatos, para defender interesses coletivos e difusos. O TST, inclusive, tem um tema de recurso repetitivo sobre isso, o tema 27, que ainda está pendente. Mas, justamente por ser uma questão controversa, extinguir o processo sem ouvir a parte, sem permitir o debate, viola o contraditório, a ampla defesa, garantidos na Constituição. A tendência na tutela coletiva é ampliar a legitimidade, não restringir. Entendi. E a questão de ter que chamar todas as 15 empresas por processo, o litisconsórcio? O TST tem uma tese firmada, sim, no tema 18 dos recursos repetitivos, que exige o litisconsórcio passivo necessário chamar todo mundo quando o pedido é de reconhecimento de vínculo direto com a tomadora. Ah, mas talvez não fosse só esse o pedido na ação do sindicato. Exato. Se a ação pedia também uma tutela inibitória, ou seja, para impedir que a fraude continuasse acontecendo dali para frente, a Conafret, na orientação 31, entende que essa exigência do litisconsórcio pode ser relativizada, porque senão, imagina processar 15 empresas de uma vez. Poderia inviabilizar a ação na prática. Faz sentido. E a condenação do sindicato em custas, isso pode? Em regra, não. O sistema da tutela coletiva no Brasil, tanto a Lei da Ação Civil Pública quanto o Código de Defesa do Consumidor, isenta o autor da ação coletiva de pagar custas e honorários, a não ser que se comprove de forma muito clara a má-fé. E não parece ser o caso aqui. Então precisaria provar que o sindicato agiu de má-fé mesmo. Exatamente. E o TST tem jurisprudência bem consolidada nesse sentido, isentando os sindicatos em ações coletivas. Então, essa condenação também parece equivocada. Realmente, uma decisão judicial com vários pontos questionáveis. E o último ponto que a gente precisa analisar, o Ministério Público do Trabalho. Ele deveria ter sido chamado para participar desse processo? Com certeza. Sem nenhuma dúvida. A intervenção do MPT como fiscal da ordem jurídica, o chamado custos legis, era obrigatória nesse caso. Obrigatória por lei. Sim. A própria Constituição Federal, no artigo 127, define o MP como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais. E a Lei da Ação Civil Pública, no artigo 5º, parágrafo 1º, exige expressamente a intervenção do Ministério Público nas ACPs em que ele não for o autor. E além da formalidade da lei, a matéria em si justificava a presença do MPT. Totalmente. A gente está falando de fraude em relações de trabalho, terceirização ilícita, pejotização em massa, e isso afeta um número grande de trabalhadores. Precariza condições de trabalho, atinge a ordem socioeconômica, é um tema de altíssima relevância social. E é uma área de atuação prioritária do MPT, imagino. Exatamente. Os enunciados 27 e 28 da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT, a CCR, mostram que o combate a essas fraudes é prioridade institucional. Então, a ausência de intimação do MPT nesse processo não é só uma falha formal, é uma nulidade processual grave, que compromete a própria validade da decisão. Certo. Então, para a gente amarrar tudo, a análise que fizemos mostra que, primeiro, a legalidade da terceirização, mesmo com o sinal verde do STF, não é automática. Ela tem requisitos claros, como a autonomia real da prestadora, e não pode servir para mascarar subordinação ou pejotização, que são fraudes. Perfeito. Segundo, a decisão judicial que extinguiu a ação do sindicato apresentou, diversas falhas processuais importantes, né? Ignorou princípios como o da não surpresa, aplicou de forma talvez rígida demais regras sobre legitimidade e litisconsórcio em ações coletivas e errou ao condenar o sindicato em custas. Exatamente.
e ignorou a isenção legal. E terceiro, a intervenção do MPT como fiscal da ordem jurídica era simplesmente indispensável, tanto pela lei quanto pela relevância social do tema. A ausência dele vicia o processo. É isso. E como uma reflexão final, né? Esse caso ilustra muito bem aquela tensão que existe hoje entre a busca por novas formas de organizar o trabalho, mais flexíveis talvez, e a necessidade de proteger os direitos fundamentais dos trabalhadores. Um equilíbrio delicado. Muito delicado. O desafio constante é aplicar todo o arcabouço jurídico que a gente tem, as leis, a Constituição, as convenções internacionais da OIT, os princípios do direito do trabalho, para garantir que essa flexibilidade não se transforme em precarização, em fraude e em exploração. Uma mensagem importante. E para quem está aí na luta, estudando para o concurso de procurador do trabalho, dominar essas discussões é absolutamente crucial, né? Entender os limites da terceirização lícita, saber identificar a pejotização, conhecer as regras do processo coletivo e, claro, compreender a fundo o papel institucional do MPT. Sem dúvida, é o dia a dia da atuação. O material que a gente analisou hoje com a questão do gabarito, as orientações, é um excelente ponto de partida, um ótimo estudo de caso. Então a mensagem final é: continuem firmes, aprofundem os estudos, façam muitos simulados, revisem a matéria. A dedicação de agora, ela vai ser recompensada com a aprovação lá na frente. Com certeza, vale a pena o esforço.